Obriguei meu noivo a escolher entre mim e a família da sua esposa falecida. Bem-vindo ao Tribunal do Reddit. O caso de hoje, uma noiva contra o fantasma de uma mulher que já não está mais viva, mas que quase destruiu um casamento antes mesmo dele acontecer. Vamos aos fatos. Eu tinha 25 anos quando conheci meu noivo num churrasco de amigos em comum. Ele tinha 29, barba por fazer, sorriso cansado e um passado que eu decidi respeitar desde o primeiro dia. Casado dos 20 aos 22 anos com a namorada de escola, aquela paixão de adolescente que virou compromisso sério cedo demais. Ela morreu de uma complicação inesperada em uma cirurgia de rotina, algo que deveria ter sido simples, mas virou tragédia em poucas horas. Ele nunca superou completamente e eu sabia disso desde o começo. Ele continuou próximo da família dela, o pai viúvo, um senhor quieto e gentil, e as duas irmãs dela, hoje com 19 e 24 anos, que praticamente o viam como o irmão mais velho. No começo, doía muito saber que ele passava datas importantes com essa família. Aniversário dela em maio, aniversário de morte em agosto, data do casamento deles em dezembro. Ele sumia nesses dias, ficava distante, respondia mensagens com demora. Mas eu escolhi trabalhar isso sozinha, na terapia, com amigas, escrevendo no diário, sem cobrar dele ou fazer cena. Não queria ser a namorada ciumenta da memória de uma morta. Levou anos, muita reflexão e algumas crises de choro escondidas no banheiro, mas cheguei num lugar de segurança emocional de verdade. Ou pelo menos achei que tinha chegado. Ano passado, numa viagem pra praia que fizemos no aniversário de namoro, ele me pediu em casamento. Pôr do sol, joelho no chão, anel lindo que ele tinha escolhido sozinho. Eu disse sim chorando, com o coração explodindo de felicidade. Postei foto nas redes sociais, liguei pra minha mãe gritando de emoção, comemorei com champanhe barata no quarto do hotel. O que eu não sabia é que ele nunca contou pra família da falecida que estávamos noivos, nem antes nem depois, simplesmente omitiu. Descobri por acaso, do jeito mais constrangedor possível. Numa cafeteria nova que tinha aberto perto do meu trabalho, fui tomar um café com uma colega na pausa do almoço. Quem estava no caixa? A irmã de 24 anos da falecida. Ela me reconheceu na hora. Já tínhamos nos visto rapidamente numa ocasião anos atrás, num encontro meio desconfortável que ele tinha arranjado. Ela viu meu anel de noivado quando fui pagar, aquele anel que eu mexia sem parar de tão nervosa e feliz. Fez uma cara feia, tipo de quem levou um tapa na cara, travou por uns segundos e não disse nada. Absolutamente nada. Só me entregou o troco com a mão tremendo. Eu também não disse nada, senti o clima pesado, peguei meu café e saí rápido dali, com um nó no estômago. Mas ela foi atrás dele depois, no mesmo dia. Mandou mensagem, ligou várias vezes e finalmente conseguiu falar com ele à noite. Cobrou satisfação aos gritos pelo telefone por ele ter escondido o noivado dela e da família. Como você pode fazer isso? Ela ia querer saber. A gente tem direito de saber das coisas importantes da sua vida. Ele admitiu tudo pra mim naquela mesma noite, visivelmente abalado, sentado na beirada da cama. Disse que não queria esconder de mim que estava escondendo deles, o que já era uma contradição absurda, mas também não queria magoar a família dela. Que ele carregava os dois lados, a vida antiga e a nova, como se fossem igualmente importantes, como se ele ainda devesse lealdade eterna àquela família. Como se o luto dele fosse também deles pra sempre. Eu aceitei a explicação, engoli o choro, mas com uma condição. Dali em diante, transparência total, sem mais segredos, sem mais omissões. Ele concordou, me abraçou, pediu desculpas. Foi o começo do fim. Uma semana depois, a irmã de 24 anos me mandou mensagem direto no WhatsApp, tarde da noite. Disse que eu nunca ia substituir a falecida, que ele sempre a escolheria se ela estivesse viva, e me chamou de interesseira, oportunista, que só queria aproveitar da dor dele. Doeu mais do que eu esperava, muito mais. Fiquei acordada até de madrugada, relendo aquelas mensagens, me perguntando se ela tinha razão. Contei pro meu noivo no dia seguinte, no café da manhã. Mostrei todos os prints. Ele ficou visivelmente chateado, passou a mão no rosto com aquela expressão de cansaço e frustração. Prometeu impor limites sérios com a família dela. Disse que ia conversar com todos e deixar claro que aquilo era inaceitável. Eu aceitei, querendo acreditar que as coisas melhorariam. Mas aí, 3 dias depois, encontrei meu carro no estacionamento do prédio, pichado com xingamentos horríveis. Piranha, vadia, interesseira, em tinta vermelha nas laterais e no capô, os 4 pneus cortados, vidro traseiro e do passageiro completamente quebrados, cacos espalhados pelo chão. Um carro que eu tinha economizado um ano inteiro para comprar, fazendo extras em todos os fins de semana, abrindo mão de sair com amigos, de sair com meu noivo. Fiquei parada ali tremendo sem conseguir processar. Chorei ali mesmo no estacionamento. Consegui imagem das câmeras de segurança de uma loja de conveniência próxima, depois de implorar pro gerente. As imagens estavam borradas pela chuva daquela noite, mas deu para ver metade da placa e o modelo do carro. Como eu suspeitava, batia perfeitamente com o Fiat Argo branco da irmã mais nova, aquele que ela tinha ganhado de aniversário da própria falecida. Eu quis registrar um boletim de ocorrência na hora. Pedi ao meu noivo que me levasse à delegacia o mais rápido possível. Ele pediu, quase implorou, para eu esperar, para tentar resolver com a família antes de oficializar as coisas. Disse que isso poderia destruir completamente qualquer chance de reconciliação, que a irmã era muito jovem e poderia ter feito besteira por impulso emocional. Eu topei contra todos os meus instintos, mas com uma condição inegociável. Eles pagariam o concerto completo. O orçamento já estava em R$ 8.500, e a irmã pediria desculpas formalmente na minha frente, assumindo o que fez. Meu noivo concordou e se comprometeu em organizar tudo. A reunião foi marcada para domingo à tarde, na casa dos pais da falecida, e foi um desastre absoluto. A reunião foi marcada para domingo à tarde, na casa dos pais da falecida, uma casa que eu nunca tinha pisado antes, cheia de fotos dela por toda parte, como um santuário congelado no tempo. E foi um desastre absoluto desde o primeiro minuto. Chegamos pontualmente às 15 horas. O pai dela nos recebeu na porta, claramente desconfortável, evitando olhar nos meus olhos. A sala estava tensa, ar pesado, as duas irmãs sentadas lado a lado no sofá como um tribunal, nem ofereceram água. Meu noivo começou a falar, tentando mediar, explicando a situação do carro, as provas que tínhamos, pedindo que assumissem a responsabilidade e resolvessem aquilo como adultos. Falou com calma, com respeito, lembrando os anos de convivência e o carinho que ainda tinha por todos eles. As duas irmãs disseram, sem hesitar, sem piscar, que não tinham nada do que se desculpar. A mais velha, a de 24, cruzou os braços e disse com uma frieza que me arrepiou, ela que deveria deixar a família dele em paz, inclusive ele, apontando para mim como se eu fosse um objeto invasor. Você não faz parte disso, nunca vai fazer. A mais nova, de 19, foi ainda pior. Olhou diretamente para ele, ignorando minha existência completamente, e disse na cara dele com a voz embargada mas firme: você está traindo a memória dela ao se casar com outra pessoa. Ela te amava. Ela confiava em você. E você vai jogar tudo isso fora por essa aí.
O silêncio que caiu na sala foi ensurdecedor. Meu noivo literalmente desabou. Curvou o corpo para frente, apoiou os cotovelos nos joelhos, escondeu o rosto nas mãos. Começou a tremer. Eu vi ali o homem que eu amava sendo despedaçado por uma culpa que não era dele. O pai dela murmurou baixinho: "Meninas, parem com isso", mas ninguém deu atenção. Eu não aguentei mais. Me levantei, peguei meu noivo pelo braço com firmeza e o tirei dali. Ele não reagiu, só me seguiu como um robô, com os olhos vermelhos e vazios. Saímos sem dizer tchau, sem bater a porta, apenas saímos. No caminho de volta para casa, dentro do Uber que chamei porque nenhum dos dois estava em condições de dirigir, sentei do lado dele em silêncio absoluto por uns 5 minutos. Segurei a mão dele, respirei fundo. E então, com uma calma que eu mesma não sabia que tinha, dei um ultimato. Ou você corta contato com aquela família de uma vez por todas, ou o casamento acaba aqui, hoje, agora. Ele olhou para mim, os olhos marejados, e disse baixinho, quase num sussurro quebrado: "Eu corto." E pela primeira vez em anos, eu senti que ele tinha finalmente feito uma escolha, me escolhido. Mas antes de cortar de vez, ele pediu uma última coisa por um último encontro presencial, só ele e as irmãs, para encerrar aquilo com dignidade. Para deixar claro de frente, olho no olho, que a culpa não era minha, que aquilo era uma escolha consciente dele. Que eu não tinha roubado ele de ninguém. Que ele estava seguindo em frente porque queria, porque precisava, porque tinha direito de viver de novo. Eu concordei, mas com condições. Seria num lugar público, eu ficaria perto, não participando, mas presente, e ele gravaria tudo no celular com consentimento avisado. Não confiava mais nelas, e tinha razão. Enquanto isso, levei o carro para uma oficina de confiança para avaliar todo o estrago, porque algo no meu instinto dizia que não era só vandalismo superficial. O mecânico, um cara sério de uns 50 anos, demorou menos de 15 minutos para me chamar com uma cara preocupada. "Moça, tem uma coisa estranha aqui no óleo do motor." Descobri então o tamanho real da destruição. Não era só pintura, vidro e pneu. Alguém, e a gente sabia quem, tinha colocado uma substância espessa e doce no reservatório de óleo do motor, anticongelante, misturado de propósito. O suficiente para, se eu tivesse ligado o carro sem perceber, destruir o motor inteiro em poucos quilômetros. O prejuízo total, mais de 15 mil reais. Pintura, vidros, pneus, motor. Um carro que valia 25 mil agora, era sucata. Juntei o laudo técnico da oficina, as mensagens de ódio que continuavam chegando, os prints, o vídeo da câmera de segurança borrado mas identificável, e fui direto à delegacia. Abri um boletim de ocorrência formal por vandalismo qualificado, dano ao patrimônio e ameaça. A delegada, uma mulher de meia idade que me ouviu com atenção, sugeriu que eu pedisse também uma medida protetiva de urgência. Eu aceitei na hora. E fiz uma coisa esperta. Não bloqueei as mensagens delas. Deixei as duas continuarem mandando áudios raivosos, mensagens em caps lock, indiretas pesadas. Queria que elas mesmas cavassem a própria cova, e elas cavaram. Ameaças veladas, xingamentos explícitos. Uma mensagem da mais nova dizia: "Você ainda não viu nada, espera só." Tudo foi anexado ao processo. O encontro final aconteceu numa praça de alimentação de shopping, num sábado de manhã. Meu noivo pediu para se encontrar com as duas irmãs a sós, mas eu fiquei sentada numa mesa a uns 10 metros de distância, de fone no ouvido, fingindo mexer no celular. Uma amiga minha, advogada, ficou em outra mesa, como testemunha silenciosa. Ele avisou antes de começar, em voz alta e clara: "Só para deixar registrado, eu tô gravando essa conversa, vocês concordam?" Elas reviraram os olhos, mas uma delas disse tanto faz, o que já era consentimento verbal suficiente. Ele respirou fundo, e disse com uma firmeza que eu nunca tinha visto nele: "Essa é a última vez que vou falar com vocês. Eu escolhi seguir em frente, escolhi construir uma vida nova, e isso não é traição, é sobrevivência." E nesse momento ele apontou discretamente para mim: "Ela não é culpada de nada, eu amo ela, e vou me casar com ela." A irmã mais velha deu uma risada amarga, cruzou os braços e disparou: "Você é patético, ela te manipulou, você sabe disso, né?" Ele não mordeu a isca. A irmã mais nova, porém, perdeu a compostura. Começou a chorar, a bater na mesa, a gritar baixo, porque ainda estavam em público. "Ela não te amava do jeito que a minha irmã amava, você sabe disso, você sabe." E foi aí que ela soltou a bomba. Entre soluços e fúria, olhando para ele com desprezo, ela cuspiu: "A gente fez o que tinha que fazer. E se a gente conseguiu fazer aquilo com o carro dela, imagina o que mais a gente é capaz de fazer." Silêncio. Meu noivo congelou-se. Eu, de longe, vi a expressão dele mudar completamente de tristeza para choque, de choque para raiva contida. Ele desligou a gravação, levantou devagar, olhou para as duas, e disse com uma voz baixa e cortante que eu nunca tinha ouvido: "Vocês acabaram de se entregar." Virou as costas, caminhou até mim, segurou minha mão e disse só: "Vamos." Antes de sair, ele parou na frente da mesa onde o pai delas estava sentado sozinho, aparentemente tinha vindo sem avisar as filhas, talvez pressentindo que as coisas iriam longe demais. Meu noivo olhou pro velho, que parecia 10 anos mais velho que da última vez, e disse com respeito, mas com final definitivo: "Eu desejo boa sorte pro senhor, de coração, mas eu não volto mais." E foi embora, sem olhar para trás. A gravação virou prova de ameaça concreta e confissão indireta no processo criminal. A medida protetiva foi concedida. As duas irmãs foram proibidas de se aproximar de mim num raio de 200 metros. O processo civil por danos está em andamento. E meu noivo, pela primeira vez em anos, finalmente respirou como um homem livre. 3 semanas depois daquele encontro no shopping, nós nos mudamos para outro estado. Longe o suficiente para respirar, perto o suficiente para não parecer fuga. Ele conseguiu transferência no trabalho, eu pedi demissão e já tinha uma proposta esperando. Fechamos contrato de um apartamento pequeno de 2 quartos com vista pro nada, mas que era nosso. Só nosso. No dia da mudança, enquanto o caminhão de transporte estava sendo carregado com nossas caixas, recebemos a notícia que estávamos esperando havia semanas. Um mandado de prisão temporária finalmente saiu. As duas irmãs foram detidas na mesma manhã, a mais velha em casa, a mais nova na faculdade, na frente dos colegas. Passaram o dia inteiro na delegacia prestando depoimento, sendo fichadas, tirando foto de frente e de lado. Foram liberadas à noite, mas o estrago já estava feito. A ficha criminal já existia. O nome delas já estava no sistema. Meu noivo recebeu a notificação pelo advogado enquanto dirigíamos, eu no banco do passageiro, ele com a mão no meu joelho. Quando leu, suspirou fundo, encostou o carro no acostamento e chorou, não de tristeza, de alívio. "Acabou", ele disse, a voz embargada. "Acabou de verdade." Eu segurei o rosto dele e respondi: "Sim, acabou."
2 semanas depois, o seguro do meu carro, que no começo tinha negado cobertura porque vandalismo intencional não estava na pólice, mudou completamente de postura quando o processo criminal avançou e as provas se tornaram públicas. A seguradora, percebendo a gravidade do caso e a repercussão potencial, processou a família por conta própria para recuperar o que tinha pago. E não só isso, fecharam um acordo extrajudicial de R$ 75 mil de indenização, sendo 15 mil para cobrir os danos que eu já tinha comprovado e 60 mil adicionais por danos morais, angústia emocional e trauma documentado. Eu tinha começado terapia e juntado laudos. Parte desse dinheiro veio das duas irmãs. Parte veio do pai delas, que acabou vendendo um terreno que tinha no interior para fechar a conta e evitar penhora da casa. Foi triste, foi, mas foi justo, também foi. O processo criminal seguiu seu curso com uma rapidez surpreendente, considerando o sistema brasileiro. O advogado delas deve ter orientado a aceitar um acordo. As irmãs se declararam culpadas por assédio qualificado, vandalismo com destruição de propriedade e ameaça. A pena foi leve, prestação de serviços comunitários, multa pesada e liberdade condicional, sem prisão efetiva. Mas o antecedente criminal ficou registrado permanentemente no nome das duas. Isso significa que vão carregar isso em verificação de emprego, concurso público, pedido de visto ou financiamento. Para sempre. Meu noivo não comemorou, mas também não chorou por elas. 2 semanas antes do casamento, que mantivemos na data original mesmo com todo o caos, a irmã mais velha, aquela de 24 anos, tentou uma última cartada desesperada. Ela conseguiu o número novo do meu noivo, provavelmente pelo pai dela, e ligou dezenas de vezes num único dia. Ele não atendeu nenhuma, deixou todas caírem na caixa postal. Eu ouvi os áudios junto com ele, na cozinha do nosso AP novo, enquanto a gente montava os kits de lembrancinhas do casamento. Ela estava chorando, voz embargada, soluçando entre uma frase e outra. Eu sempre achei que um dia, que a gente ficaria junto, sabe? Que você ia perceber que eu sempre te amei, desde os 15 anos. Eu te amei antes dela. Você não vê isso? Eu sou mais parecida com ela do que qualquer outra pessoa. Eu podia fazer você feliz do jeito que ela fazia. Foi perturbador, triste, doentio. Meu noivo ouviu tudo em silêncio, com o rosto cansado, e no final apenas deletou. Bloqueou o número, virou pra mim e disse: ela precisa de ajuda, mas não é comigo. Eu concordei, e a gente voltou a montar as lembrancinhas. No fim, casamos. A cerimônia foi pequena e intimista, só família próxima e amigos de verdade, umas 40 pessoas no total. Fomos obrigados a mudar quase tudo do planejamento original em apenas 2 meses. Bufete, salão, decoração, cardápio, bolo, convites. O que era pra ser num sítio com 150 convidados virou num restaurante charmoso de frente pro mar, com mesas compridas, luz natural e flores simples. Mas aconteceu. Meu pai me levou até o altar. Minha mãe chorou a cerimônia inteira. Meu noivo, quando me viu entrando, tampou a boca com a mão e chorou também, mas dessa vez de alegria pura. Não teve drama, não teve invasão, não teve mensagem de ódio no dia. Teve amor, teve dança, teve riso, teve recomeço. Hoje, 6 meses depois, a gente vive numa rotina tranquila e meio sem graça, e eu amo cada segundo disso. Ele trabalha home office 3 vezes por semana. Eu consegui um emprego numa empresa que respeita horário e saúde mental. A gente adotou um vira-lata chamado Totó, que ronca no sofá enquanto a gente assiste série. Nos finais de semana, a gente vai na praia, toma açaí, joga conversa fora com os vizinhos. Ele ainda tem pesadelos de vez em quando. Ainda acorda sobressaltado, suando frio, sonhando com a falecida ou com um acidente ou com as irmãs gritando. Mas agora, quando acorda, eu tô do lado dele, e ele me abraça, e volta a dormir. Não é uma história de final feliz perfeito. Tem cicatriz, tem terapia semanal pra nós dois, tem dia que ele fica quieto demais e eu sei que tá relembrando algo. Mas olhando pra trás, pra todo o caos, a dor, o carro destruído, as ameaças, o tribunal, a mudança, o medo, sinto que aconteceu exatamente como precisava acontecer. Porque agora, finalmente, a gente não tá mais vivendo sob a sombra de ninguém. A gente tá vivendo. O tribunal já viu muita gente confundir luto com posse, mas raramente um luto de outra pessoa quase destrói um casamento inteiro que nem tinha começado. A pergunta que fica para o júri: até que ponto é justo carregar o passado de alguém que já morreu à custa de quem está construindo o futuro? Deixem o veredito de vocês nos comentários. Está julgado.